expondo a sã doutrina. Graça e paz, irmãos. Amém. Ficamos alegres por estarmos aqui, né? Como eu sempre costumo dizer, é uma bênção e um privilégio estar aqui junto com os irmãos. Também mais um visitante, Wagner, né? Seja bem-vindo. Espero que volte mais vezes. Esteja aqui conosco também, nos ajudando nessa obra. Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. É a continuação? Continuação. Isso aqui será o nosso terceiro estudo nesse capítulo. E nós estamos gravando por assim dizer offline, né? Não é ao vivo. E aí nós iremos publicar só depois. Gênesis capítulo 3. Gostaria de ler junto com os irmãos os versos 6 a 8. Mas eu vou apenas ler, né, porque eu estou com outra versão, estou com a versão ARA. Os irmãos devem estar com outra versão aí, talvez a versão NAA, que é a que nós costumamos usar, né, mas estou usando a ARA nesses últimos dias. Então, os irmãos acompanham aí a leitura. Gênesis 3, versos 6 a 8. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amém. Gostaria primeiro de fazer novamente aquele resumo de 7 pontos, né? Nós podemos resumir esse capítulo aqui de várias maneiras, mas primeiro, nós vemos aqui a tentação da mulher. E segundo, a queda. Terceiro, Deus coloca Adão e Eva em um tribunal para que eles prestem contas. Quarto, Deus ele pune cada um das pessoas que transgrediram a sua lei, começando da serpente até Adão. Quinto, nós podemos por assim dizer que Deus, apesar de ter punido o pecado, ele expia o pecado ali matando um cordeiro e veste Adão e Eva. Sexto, Deus ele expulsa o homem do jardim do Éden. E em sétimo e último lugar, Deus coloca querubins no jardim para que o homem não voltasse. E como já havia dito, porque não é por força nem por violência que nós voltamos a Deus. Não é de nosso jeito, não é de nossa maneira, mas é no jeito, no modo, na maneira e na vontade de Deus que nós voltamos a ter comunhão com Ele. Esse aqui é um resumo desse capítulo. E recapitulando um pouquinho do estudo anterior, nós vimos aqui principalmente os pecados de Eva. E nós pensamos que é só um, né? Que é só comer o fruto e pronto, acabou. Não. Eva, ela cometeu aqui mais de um pecado. E aqui eu poderia citar uma boa parte deles. Primeiro, que Eva, ela estava no lugar errado. Onde? Perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o primeiro pecado de Eva, estar no lugar errado. Foi a primeira aplicação, como eu já havia falado, né? Recapitulando. Evite em estar em lugares errados, ou em lugares que irão incitar você a pecar, a ter maus pensamentos. Segundo,
Eva provavelmente, né, porque até aqui o texto não fala sobre Adão, provavelmente Eva estava sozinha. Mais outro erro, evite estar sozinho por muito tempo. E aqui, em terceiro lugar, Eva, além de estar no lugar errado, além de estar sozinha, desacompanhada de seu marido Adão, que poderia protegê-la, ela conversa com quem não deveria conversar, com a serpente. A serpente chega até Eva e fala: foi assim que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim. Inverteu a palavra de Deus. Mas o que Eva faz? Ela não se afasta. Ela permanece no mesmo lugar. Não é só você ficar em um lugar, mas permanecer. E além disso, conversa com pessoas estranhas. Não é só você conversar, mas permanecer conversando com pessoas estranhas. Relacionamento íntimos. Porque aqui o verso 2 diz, desse capítulo, respondeu-lhe a mulher. A mulher não apenas respondeu à serpente, mas continuou conversando, em vez de repreender, né? Sai daqui, serpente, que me causa escândalo. Mas não, continuou. Né? Como nós também já havíamos visto no primeiro estudo, as serpentes, elas têm algumas cores que fascinam, e tem vezes que o diabo também, vezes não, né? Muitas vezes que o diabo vem em nós sob forma de anjo de luz. Todo brilhoso, todo elegante, todo belo, todo fascinante, mas nós não sabemos que ali tem um demônio por trás daquele anjo. Então evite conversar com pessoas estranhas. Não quer dizer que você não pode conversar, mas manter contatos íntimos, falar de seus segredos e assim por diante. Isso é mais uma ocasião para o pecado. E em quarto lugar, aqui Eva, ela acreditou nas palavras da serpente. Em que Eva acreditou? Primeiro, que eles não iriam morrer se desobedecesse a Deus. O diabo ele faz assim: pode continuar fazendo isso aí, não vai acontecer nada de errado, não vai ter nenhuma consequência, ninguém vai descobrir. E aí tem uma das razões pelas quais nós caímos em pecados. Uma das razões pelas quais nós caímos em pecados é porque nós não olhamos as consequências. É porque o diabo, ele tira as consequências, as penalidades. E aí, por assim dizer, usando uma expressão, nós pisamos o pé na jaca, sem olhar as consequências. Eva, ela crê nas palavras da serpente. Ela acreditou que seria como Deus. E também ela acreditou que iria ter um conhecimento a mais do que teria antes. Lembre-se de Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que os cumpramos e os obedeçamos para sempre, perpetuamente. Então, cuidado principalmente com doutrinas, com revelações que Deus não revelou por completo. Essa aqui é uma das ocasiões pelas quais também as pessoas se desviam da fé. Por quererem conhecer os mistérios de Deus, e aí não compreendem, tem vezes que distorcem e desviam, viram apóstatas. Aqui foi o quarto pecado de Eva, ela creu na serpente. Quinto, foi agora que é o inverso, ela não crê na palavra de Deus. Porque ou um ou outro, você não pode servir a dois senhores. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você crê na palavra de Deus, ou você crê na palavra do diabo. Porque os dois são opostos. Ou você crê em um, ou desacredita em outro. Foi o que Eva fez aqui. Ela não lembrou da palavra de Deus e creu na serpente.
foi o quinto pecado aqui de Eva. Se esquecer da palavra de Deus, como já havia falado. O que também nos faz pecar é esquecer da palavra de Deus. As promessas dele, o novo céu, a nova terra que nos dá tanto consolo. E sexto pecado aqui, Eva viu o que não deveria ver, né? Como Davi. Eva viu o que não deveria ver. Vamos aí para o verso 6. Essa aqui é apenas a recapitulação, mas é bastante importante para aqueles que não estiveram e também é bom para aqueles que estiveram para memorizar a palavra de Deus. Verso 6 diz, só essa palavrinha aqui, vendo a mulher, observando a mulher, contemplando a mulher, aquela árvore que era boa para se comer. A palavra boa quer dizer bela. Porque, de fato, tudo que Deus criou é belo. Mas, infelizmente, até o diabo, ele usa a beleza para seduzir os servos de Deus. Então aqui tem uma aplicação, mais outra. Evite ver porcarias, lixo. Muitas vezes são filmes, séries, animes. São filmes violentos, né? Tem uma série aí que eu não assisti, só ouvi o nome e algumas cenas. The Boys. Eu acho que é uma série de super-heróis. Só que eu posso falar assim. E quando você vai ver o filme, o que mais tem é palavrão. Palavras explícitas. E os jovens veem isso e acham legal, né? Então evite ver qualquer coisa. Porque, por assim dizer, os olhos são a janela da alma, pelas quais o diabo ele lança os seus dados inflamáveis para envenenar o coração. Compreendeu? Os olhos são as janelas da alma, né? Como o próprio Cristo disse, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Ou seja, aquilo que você vê também irá influenciar no seu comportamento. Tanto que a maioria das coisas que nós memorizamos é por meio da visão. E talvez as mínimas seja ouvindo. Então evite ver lixo, porcaria. Ou músicas também que não edificam. Vídeos na internet que podem até ser assim, ter um pano, alguma aparência de ser gospel, mas não é. Muitas vezes distorcem a palavra. Por exemplo, tem uma série aí que é The Chosen, né, feita pelos Mormons. E quando você vai observar, tem muita, se não me engano, a palavra é interjeição. Tem muita colocação, tem muitas coisas que não está na Bíblia. E se você não tiver discernimento, se você não se lembrar da palavra de Deus, dos ensinamentos, você será enganado. Também, como eu já havia recomendado antes, né, os irmãos assistirem filmes cristãos, O Peregrino, As Crônicas de Nárnia, William T. Dale, Wesley, um coração transformado pode mudar o mundo. Tem vários filmes ainda, graças a Deus, né? Ainda não apagaram do YouTube. E eu poderia citar vários filmes. Martinho Lutero também tem 2 filmes. Recomendo para o irmão também assistir. Tem um antigo e tem um novo. E dentre outros filmes que eu poderia aqui também citar, né? Também eu já citei aqui a Brasil Paralelo, são pessoas de direita, ou da esquerda saindo do estudo. Só que tem que pagar essa plataforma. Também tem uma plataforma que é Eden, já falei para os irmãos, que é pagando, né? Tem um Cacau aí,
Aí pelo que eu vi nessa plataforma também tem um desenho de Martinho Lutero, anime. Então é bom sempre selecionar aquilo que você vê. Tanto que um dia desse, né, eu descobri uma nova série aí, A Casa de Davi. Acho de pouquinhos minutos, né? Mas é muito bom para você usar também como base para uma pregação. Eu gostei. Recomendo também os irmãos pesquisarem essa série. Mas cuidado com o que você vê. Uma das coisas também que eu tenho visto lá na sala de aula, não queria falar mal de ninguém, mas tem que falar, né? Mas para ensinar, não é para criticar assim, não. Faz aquela crítica destrutiva. É falar para ensinar. Uma das coisas que eu tenho observado é que algumas pessoas assim da igreja, principalmente mulheres, né? Foi o que eu observei lá. Eu não queria olhar assim, mas acabei olhando. Que algumas jovens ali da Assembleia estavam vendo vídeos na internet com mulheres com cabelos bonitos, só que com fundo musical de música brega, né? Do mundo. E pior, elas viam esses vídeos, só que não deixavam no mudo. Pior ainda. E o que acontece? Ela se acostuma com o som, com a música, com a letra. E depois se esfria, não quer mais ouvir louvor. E aí vai. Outro exemplo, né? Que poderia dar aqui. Então, cuidado com o que você vê, com o que nós vemos. Já pedi aqui o número a conta aqui dos pecados de Eva. Outro pecado, vou colocar aqui. Esse aqui foi o sexto, né? Sétimo. Eva, ela tomou do fruto. Aí eu vi um comentário, né, que ela fala assim: talvez Eva, ela não tivesse a intenção de tomar do fruto quando viu. E quando ela pegou o fruto, talvez não tivesse a intenção de comer. E assim, o pecado no processo. E imagina, observe bem aqui, observem. Tomou-lhe do fruto, ou ela tomou do fruto. Foi Eva que tomou do fruto. O diabo não colocou na mão de Eva. Bem que ele poderia fazer isso, né? Se ele quisesse, mas não. O diabo, ele só mostra para você a isca, o presente, e aí é que você, por si só, vai ter que se decidir. E aí? Eu faço isso ou aquilo? Eu cedo ou não? Aqui ensina, só essa palavrinha aqui ensina que o pecado ele é voluntário. Muitas vezes. Algumas vezes não é voluntário. Não é porque você quer. É porque você não percebe. É porque você não tem discernimento. É por sua ignorância, porque você não sabe. Como está lá no Salmo 19. Quem, Senhor, pode discernir os pecados ocultos? Livra-me dos pecados ocultos. Pode falar, irmão Tazan. É que nem um ditado que diz, né? Não sei nem se eu posso falar aqui, mas ele se encaixa, né? Que o irmão falou. Tem um ditado que o povo usa sempre, que diz: eu dou corda, se forca quem quer. Exatamente. A mesma coisa, o diabo, né? Ele dá a corda, aí a gente. Lembra um exemplo lá no Peregrino, no castelo, né? Eles, né? Lá eles botam na mesa faca, né? O veneno, para eles escolher com que eles iam se matar, né? A mesma coisa o pecado. Quando a gente dá um lugar, né? A gente, como o irmão falou, dos nossos olhos. A gente olha para aquilo, mas os nossos olhos levam aquilo para nossa mente, o nosso coração começa a desejar aquilo. Aí, é tanto que no Peregrino mesmo, o cristão quis fazer aquilo. Mas a sorte dele ali, primeiramente, ele tinha Deus, né? E fiel que estava ali. A esperança. Esperança. A esperança de Cristo que tinha que refazer, ele refletia a respeito daquilo. É tanto que no Peregrino mesmo, ele relembrou que aquilo que ele estava passando não era nada do que ele já passou antes e conseguiu vencer. A mesma coisa é um cristão, né? Hoje em dia a gente olha
para as coisas, de vez de fazer como José, fugir dela, ou então como Paulo diz para Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Em vez de fazer isso, a gente corre para ela. Exatamente, meu. Boa colocação. Então aqui Eva, ela toma do fruto. E muitas vezes também os nossos pecados são voluntários. Então o que você tem que fazer? Ler a Bíblia. Agora você abre lá a Bíblia em Mateus. Aí eu vou. Não é para Bíblia não, é só um exemplo. Aí você abre lá o que Cristo fala. Se o teu olho te faz pecar, o que você faz? Coloca algum colírio, né, nele. Faz um exame de vista. Não. Arranca. Se a tua mão te faz pecar, coloca uma luva nela, né? Ora por ela. Arranca. Porque é melhor você entrar no céu coxo do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. Não quer dizer que você tem que arrancar, né? Literalmente. Tá falando que você tem que ser radical para com o pecado. Assim que você vê alguma coisa que vai lhe seduzir, tira. Como por exemplo, pessoas que mexem em muitos aplicativos como eu, ou como os irmãos também, alguns aqui, que mexem em aplicativos de edição de vídeo, que quer assim avançar em alguma coisa, em ter novas ferramentas, né, para o seu trabalho. E de repente tem aplicativos, não todos, mas alguns, que tem anúncios. Por quê? Porque o aplicativo ele não é pago. Aí você tem que assistir os anúncios para destravar. Até no YouTube. E infelizmente, quando você vai lá ver o anúncio, tá lá é uma mulher. Não é uma mulher real. Uma mulher feita por inteligência artificial. E pior, é um anúncio que recomenda você abaixar o aplicativo. E aí, se você permanecer olhando, você cobiça a mulher, você clica no anúncio em que? Abaixar anúncio. E aí? Espera abaixar, bora usar agora o aplicativo. Então o que você faz? Quando aparecer um anúncio desse, tira, sai do aplicativo ou desinstala ele logo. Então, oitavo pecado de Eva. E comeu, ela consumou. Aqui não posso dizer mais nada, né? Aqui já é o ato. Já simbolizando todo o ato pecaminoso que nós praticamos. Seja pensamentos, palavras ou ações. E ainda mais, voltando aqui um pouquinho, essa palavra aqui, vendo, como já havia falado, ela pode ser substituída por outras palavras. Quais? Aqui diz, vendo a mulher que a árvore era boa. Não é somente você ver. Aqui pode ser substituída pela palavra imaginar. Imaginar. Imaginando a mulher que a árvore poderia ser boa para alguma coisa, ou que fosse boa, ou que iria lhe dar algum proveito, como a serpente bem havia falado. Então, imaginar, lembranças, pensamentos passados também nos fazem pecar. Se nós não nos lembrássemos de nossa vida de pecado, né? Seria bom. E algumas vezes quando nós nos lembramos de nossos pecados, tem vezes que nós somos incitados a fazê-los novamente. Mas não, devemos olhar para o nosso passado com tristeza e ver que vida nós levávamos antes de Cristo. Deve ser assim. Ok, irmãos? E pior ainda, deixa eu ver, oitavo, nono. A mulher, ela o fruto para Adão, o seu marido.
Por assim dizer, se lembra desse anúncio que eu falei? Usando ele, né? Aí eu vou lá, eu abaixo o anúncio, tudo mais, o aplicativo, e o que eu faço? Eu vou compartilhar esse aplicativo com o irmão Taslan, acho que ele vai gostar. Aí o irmão Taslan vai lá e compartilha com os irmãos, por assim dizer. Percebeu? E aí nós praticamos o pecado e levamos outros a praticarem. Como 1 Samuel capítulo 2, Eli vai exortar os seus filhos, e os filhos de Eli, a Bíblia diz que eles eram homens malignos. Segundo, eles não conheciam a Deus, isso é, não tinham intimidade com Deus. Terceiro, eles desprezavam as ofertas do Senhor. E quarto e pior, eles tinham relações ilícitas com as mulheres que iriam para a tenda ali cultuar a Deus. E aí quando chega nesse ápice, uma das coisas que ele fala é que todo o Israel sabia. E pior, os filhos de Eli faziam com que o Israel transgredissem a lei do Senhor, levando outros a fazerem a mesma coisa. Percebeu? E nós somos igualzinhos. Isso aqui também pode se manifestar, né, por meio de conversas, como já havia falado, né, sobre falar assim para os irmãos sobre pecados explícitos. Exemplo, algum irmão que tem problema com vídeos imorais. Você vai lá e fala para ele de suas experiências, não com a intenção de excitá-lo, mas de adverti-lo. E pior ainda se você falar alguma palavra técnica. Vai que ele pesquisa lá e cai também na tentação. Cuidado com isso, com as suas palavras, com o seu comportamento, com a roupa que você veste e assim por diante. E que Deus, nesse sentido, possa nos dar também discernimento para não levarmos os nossos irmãos a pecarem. E aqui poderia adicionar mais algumas coisas. Nesse momento, aqui você vê Adão entrando em cena. Nos versos anteriores você não vê Adão. Então aqui ele entra em cena. É o que algumas pessoas também haviam falado, que Adão, até esse momento, ele não havia estado perto de Eva. Só depois que Eva comeu do fruto é que Adão aparece. E alguns também dizem que se Adão estivesse ali perto, ele iria impedir Eva de comer o fruto. Como já havia falado, os homens aqui, alguns supõem que Adão ele era mais inteligente. Então talvez Adão, por assim dizer, ele era melhor em argumentos. Tinha um raciocínio. Ele poderia impedir com que Eva caísse. Mas não impediu. E segundo, aqui é se Adão estivesse ausente. Agora, se ele estivesse presente, por assim dizer, Adão, até aquele momento, ele foi submisso. Ou melhor, ele foi omisso. Cúmplice, submisso também, porque se submeteu a mulher e omisso. Omisso porque não impediu Eva de cair. Submisso porque pegou o fruto. E cúmplice porque fez exatamente o que o diabo fez. O que o diabo queria fazer. E o que Eva fez. E se ele estivesse presente, provavelmente Adão também estava curioso, como Eva. Então até aquele momento Adão, ele viu todo esse processo. Adão, ele ouviu a conversa de Eva com a serpente. E por assim dizer, Eva foi a cobaia de Adão. Ali ele observa Eva. Nossa, ela comeu do fruto, mas eu não vi ela
tendo algum colapso, passando mal, tá tudo bem com ela. Eu não vi ela caindo no chão, tá tudo bem. Então talvez Deus estivesse mentindo. E aí, por assim dizer, Adão tivesse usado Eva para comer do fruto. E também, de igual modo, nós somos assim, né? Primeiro nós esperamos os outros se lascarem, por assim dizer, para que nós evitemos de pecar. Mas não é assim. Nós não devemos evitar o pecado por causa das consequências. Também, mas não é só isso. Mas devemos evitar o pecado porque nós amamos a Deus e queremos agradá-lo, sobretudo. E aqui Adão, ele come do fruto. Indo agora para o verso 7. Só nessa recapitulação passamos 30 minutos. Você já tinha começado. Aqui nessa correria também não consegui me preparar muito, né? Mudança e vai. E aqui diz: quais foram as consequências do pecado de Adão e Eva? É o que estou pregando sem esboço, irmãos. Aí complica, né? Pregar sem a anotação. Aqui diz, verso 7, veja aí. Abriram-se então os olhos de ambos. Os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Os olhos aqui não são os olhos físicos, como já havia falado. São os olhos da consciência deles. Agora, eles perceberam que estavam nus. Nus de quê? Talvez seja a nudez física, porque andavam nus. Também, o homem teve agora vergonha de sua mulher, de seus corpos. Mas aqui, a nudez também envolve mais outra coisa. Os irmãos também já devem saber. E é bom nós relembrarmos. O homem e a sua mulher estavam nus da perfeição que eles tinham antes de terem pecado contra Deus. Eles estavam nus daquela pura inocência que tinham antes de pecarem contra Deus. Eles estavam nus da perfeita justiça que tinham antes de pecarem contra Deus. Eles não tinham mais aquelas boas inclinações que tinham antes. O coração do homem, a partir do momento em que ele pecou, mudou, morreu espiritualmente. E aqui, nesse momento, até agora, a consciência deles está falando aos seus corações: ó, você pecou, você desobedeceu a palavra de Deus. Os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. E aí, irmão? Quando você peca, você tem consciência de seu pecado? Você sabe que é um pecador? Que é um merecedor da ira de Deus? Que você não é tão bonzinho quanto pensa ser? Como disse Spurgeon, né? Ó, quando alguém falar mal de você, não fique com raiva, porque você é bem pior do que eles pensam. Eu, como algumas vezes também fala o pastor João Batista, nós não somos flores que se cheiram. Então, que Deus também nos ajude nesse sentido. Ao pecarmos, sentimos também o nosso pecado, de que nós não apenas ofendemos o nosso próximo, mas um Deus que é o Criador dos céus e da terra. Um Deus que é infinito, um Deus que é soberano, um Deus que é santo, um Deus que odeia o pecado, um Deus que é justo. E aqui diz qual foi a decisão que Adão e Eva tomaram para o seu pecado. Qual foi a decisão?
cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles encobriram o pecado. Eles ficaram mais preocupados em restaurar a sua credibilidade com o seu próximo do que para com Deus. É como... Infelizmente, eles caíram também aqui na tentação. Porque o diabo disse, ó, se você desobedecer a Deus, não vai ter nenhuma consequência. E o diabo estava falando contra a sua própria consciência, porque o diabo já havia pecado contra Deus. E mesmo assim, o diabo vai em frente. Ele também quer levar outros consigo mesmo. Então, quando você pecar, não encubra o seu pecado. Essa aqui é uma decisão inútil. Sabe por que existe tanta opressão nas emoções? Porque você continua encobrindo os seus pecados. Se lembra de Davi? Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu? Envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E ainda mais tem um salmo, do qual eu esqueci o número, que ele fala assim: suporto tristeza por causa dos meus pecados. Não encubra os seus pecados. E aqui, verso 8, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores. Nesse verso podemos perceber, primeiro, quando foi que Adão e Eva se esconderam? Aqui o verso diz, ele responde: quando, no momento, na hora em que ouviram a voz de Deus, passeando pelo jardim, eles se esconderam. Parece que o homem, ele acha legal, né, se esconder de Deus, fugir de Deus. Mas não faça isso. Não se afaste do Senhor quando você pecar. Não deixe de se congregar, né, como é costume de alguns. Esse foi o erro de Eva, estar sozinha. Pior ainda, mal acompanhada, né? Tem uma frase, se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir. Acho que é do mundo aí: melhor sozinho do que mal acompanhado. E Eva caiu porque estava sozinha. E quando nós caímos, nós também pecamos porque estamos sozinhos. E aí quando nós pecamos, o que acontece? Esfriamento espiritual. E aí você não quer mais ler a Bíblia, você não quer ir mais para a igreja, você não quer estar junto com os irmãos. E se você alimentar isso, é pior ainda. Billy Graham, ele dizia que não se afaste de Deus por pecar, mas permaneça com Ele até vencer o pecado. E sobre afastar, né, de Deus, tem uma frase que é assim. Também acho que é de Billy Graham também. Quando o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco pronto. Ou você está perto de Deus, ou longe dele. Mas aqui diz que eles se esconderam, se afastaram de Deus. A mesma coisa é, por exemplo, o cristão, né, que se afasta, aí o outro cristão vai lá e diz: meu irmão, você se afastou. Aí ele diz: não, eu só me afastei, mas eu creio em Deus. Aí uma frase, não sei se é de Spurgeon, né, de Calvino, que não dá para ser soldado de Cristo sem comparecer ao quartel. Exatamente. Então, aqui nós temos uma nota de esperança, uma nota de consolo. Veja aí, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Observe essa palavra aqui, andava. Deus, ele estava andando
no jardim do Éden. Ele não estava correndo. Ele não estava com a espada afiada. Não estava com uma lança. Não estava com milhares de seus exércitos, pronto para condenar diretamente Adão e Eva. Ele andava. Ele não estava ali com trovões, como no Monte Sinai. Não estava em chamas, em fogo. Mas ele andava suavemente como um jardineiro. Como um juiz, sim, mas bem calmo. E isso depois que Adão e Eva pecaram contra Deus. E aqui nós temos uma aplicação para nós mesmos. Nós nos colocamos, por assim dizer, no lugar de Deus. Se você fosse Deus aqui nessa hora, eu acho que você ia desembanhar a espada, pegar esse Adão e Eva aqui, ia exterminar eles ali. Talvez você iria fazer isso. Mas aqui, o que esse verso aqui nos ensina também é que quando alguém pecar contra você, não se ire. Calma, paciência. Como diz o Salmo 37, abandone a ira, deixe o furor de lado, porque certamente isso acabará mal. Então cuidado quando alguém pecar contra você. Não se ire. Cuidado para não lançar palavras de ira. Cuidado com isso. E aqui ele andava no jardim do Éden. É Deus indo em encontro aos pecadores. É Deus indo em direção aos filhos desobedientes. E aqui diz também o momento em que Deus foi até eles na viração do dia. Na viração do dia. Não foi de manhã, no calor do sol, como se Deus estivesse irado, com fúria, e também não foi de noite, nas trevas, em que Deus foi ao encontro de Adão e Eva, mas na viração do dia, talvez no momento mais calmo e mais tranquilo ali, no jardim do Éden. E agora, meus irmãos, indo para o verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É muito interessante como Deus ele vai ao encontro de pessoas que pecam, especialmente de seus filhos. Aqui Deus ele chama Adão e Eva. Aqui ele chama o homem, né? Que diz, Deus chamou ao homem. Ele perguntou. Deus faz uma pergunta. Ele poderia muito bem ter lançado os raios ali, né? Como Goku, Kamehameha. Sei lá. Mas não. Quando é Spider-Man. Ele poderia ter feito como o Naruto, né? O Sharingan ali. Mas não. Não fez isso. Deus faz uma pergunta. Onde estás? É claro, né, que Deus sabia onde Adão e Eva estavam, porque Deus, ele é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Mas o que Deus está querendo aqui de Adão é que ele confessasse o seu pecado. Deus estava esperando a resposta de Adão. Embora Deus soubesse o que havia acontecido, o que ele estava querendo era receber a resposta por intermédio de Adão, por ele mesmo. Deus, ele quer ouvir a nossa confissão, o que nós temos a dizer diante de nosso pecado. E aqui diz, onde estás? A pergunta de Deus. Observe bem. Onde estás? No texto original, aqui não está se referindo a lugar.
Deus já sabia onde Adão estava, né? Entre as árvores. Mas a pergunta que deve ser feita aqui é: até que ponto você chegou? Veja até onde você foi. Veja até aonde o seu pecado lhe levou. Para o fundo do poço. Percebe? Depois que nós pecamos contra Deus, e vem as consequências do pecado, o medo, a culpa, a angústia, o desespero. Mesmo assim, nós temos que meditar na nossa condição espiritual e ponderar até aonde o pecado nos levou. Faça essa pergunta para você. Sempre que você pecar contra Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Vendo isso, ouvindo aquilo, assistindo essas coisas, estando nesse lugar. Até onde o pecado me levou. Verso 10. Agora aqui temos a resposta do homem. Respondeu o homem: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, me escondi. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão, ele fez uma resposta óbvia. Ele apenas falou que realmente era visível, exterior. Observe, aqui diz: porque tive medo, me escondi. E eu me escondi porque eu tive medo. É claro, né? Talvez Adão estivesse tremendo ali, na base, com medo, envergonhado. Mas uma das coisas que nós percebemos aqui é que Adão, ele não foi sincero em sua confissão. Ele não confessou o seu pecado. Só deu uma resposta óbvia. Aquilo que era realmente visível. Porque eu estava nu, me escondi. E aqui nós temos o verso 11, que diz assim: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Aqui Deus vai arrancar a confissão de Adão, por assim dizer. Quem te fez saber que você estava nu? E aqui Deus, ele continua: comeste da árvore que te ordenei que não era para comer? Comeste da árvore? Aqui Deus, ele está relembrando a Adão o mandamento. Você comeu da árvore que eu ordenei que não era para você comer? Lembrando o que nós deveríamos nos lembrar da palavra de Deus. E não lembramos e por isso caímos em pecado. E aqui Deus relembra novamente a sua palavra. Comeste da árvore que eu te ordenei. Não era para você fazer isso. Não era para você olhar para aquela árvore. Não era para você estar perto daquela árvore. Não era para você tomar o fruto da árvore e comer. O que eu ordenei foi ao contrário. Infelizmente, Adão e Eva pecaram contra o remédio. Aquilo que era para dar vida para eles, agora lhes trouxe a morte. E aqui também nós sempre devemos relembrar da palavra de Deus. Verso 12. Estamos caminhando para o final. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ixi, agora aqui vai ser coisa de casal, né? Problemas de família. O que Adão ele fez aqui? Ele fez duas coisas.
para piorar mais ainda o seu estado. Ele não confessa o pecado primeiro, aqui é no verso 10, não confessa o pecado. No verso 12, ele faz a evasiva. Ele passa a responsabilidade para outra pessoa. Ele coloca a culpa em outra pessoa. E implicitamente em Deus. Em Eva primeiro, foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi eu. Foi ela. Eu não fiz nada. Né? Tanto que tem a cena de um filme aí. Aí ele mostra assim, né? O homem e a mulher estão em uma mesa. Aí o homem ele fala assim, ó, você fica quietinha e não fala nada. Aí de repente chega um homem que vai falar com eles, interrogá-los. Aí ele chega lá com um monte de papel e bate na mesa. Aí o homem que tá lá, ele se assusta, aí fala, foi ela, eu estava aqui quietinho jogando videogame. E ainda por cima ele fala, ó, eu nunca fiz nada de errado em toda a minha vida. E talvez Adão tivesse esse mesmo argumento, ó Deus, eu não fiz nada de errado em toda a minha vida. Eu estava aqui quietinho jogando videogame com o meu primo, e veio ela e me fez fazer isso. E aqui Adão ele culpa Deus. Deus, foi o Senhor que me fez cair. O Senhor é que é o culpado nisso. Por assim dizer, ele usou um raciocínio lógico. Deus, o Senhor fez a criação, o universo. O Senhor me fez e fez ela. A serpente deu o fruto para Eva, por assim dizer. Eva toma do fruto e me dá o fruto e eu como. Foi o Senhor que errou aí. Usando essa lógica, né? Deus fez a mulher pega o fruto e passa para Adão e me come. Mas não, como está lá no livro de Tiago, quando alguém for tentado, não diga, sou tentado por Deus, porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. E além do mais, irmãos, devemos também nos lembrar do que Paulo ele havia falado, se não me engano, lá em Coríntios, que nenhuma tentação é sobre-humana. Isso é, Deus ele não nos tenta além de nossas forças, mas de acordo com as nossas capacidades. É só você observar Jó. A proporção da fé que Jó tinha em Deus foi o suficiente para que ele suportasse aquilo que ele suportou. Deus, ele não nos tenta além do que nós podemos suportar. E por que nós podemos também lutar contra o pecado e vencê-lo? Nós podemos lutar contra o pecado e vencê-lo porque Cristo já venceu o pecado em nosso lugar. Por essa razão, nós devemos nos revestir de Cristo, se estamos nus. Devemos estar revestidos de Cristo, para que assim possamos nos aproximar de Deus. E não colocar a culpa nele, porque nós aqui somos os culpados. E aqui no verso 13, indo para o final aqui, será o último verso de nossa exposição. Disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aqui tem duas perguntas comuns que Deus faz a Adão e Eva. A Adão, Deus pergunta, onde estás? Até que ponto você chegou? E a Eva, ele faz praticamente a mesma pergunta. O que fizeste?
Percebe? Tanto a pessoa que pecou, quanto aquela que levou outras a pecarem, também deve examinar o seu estado espiritual. E por último, irmãos, para nós finalizarmos finalmente, e não eternamente, aqui eu quero fechar dizendo a diferença do pecado de Adão e do pecado de Eva. Qual foi a maior diferença entre o pecado de Adão e o pecado de Eva? A diferença está aqui no verso 12. Eva, dizendo: a serpente me enganou e eu comi. Eva foi enganada por seu vaso mais frágil. E Adão, ele pecou porque quis mesmo. Está aí a diferença entre o pecado de ambos. Eu esqueci qual é a referência, mas que está lá em Timóteo. Fala que Adão, ele não foi seduzido, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Está aí a diferença entre o pecado de Adão e Eva. Uma coisa é você pecar por ignorância, por acreditar na mentira e não ter muito discernimento. Outra coisa é você pecar já sabendo que é pecado, o que é pior ainda, como está lá em Hebreus, se continuarmos a pecar de propósito, deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios para os pecados. Resta apenas uma terrível expectativa de juízo de fogo a consumir os adversários. Olha o que ele chama de adversários, não é nem filhos de Deus, amigos de Deus, salvos, eleitos, não. Adversários. Aqueles que têm conhecimento de Deus e continuam a pecar contra esse conhecimento são adversários de Deus. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que, ao pecarmos, nós não escondamos o pecado, mas o confessemos a Deus. Como está lá no Salmo 32 ainda, né? Então eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Qual foi a consequência? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Como também está lá no Provérbios 28:13, na versão King James: aquele que clamufa as suas faltas jamais prosperará, mas aquele que as reconhece, confessa e abandona, alcançará a misericórdia do Senhor, ou a compaixão do Senhor. Então, meus irmãos, você quer ser perdoado? Nós temos o antídoto bem simples aqui. Você quer ter alívio para a sua alma? Consolo agora e no futuro? Ao pecar, confesse os seus pecados a Deus. Porque se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. De alguns pecados? Não. De todos os pecados. E nos purificar de toda impureza. Amém, irmãos? Então, com isso, que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Vamos agora curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos devolver a Deus em oração aquilo que nós aprendemos hoje. Oremos. Senhor, queremos te dar graças por tua paciência, ó Deus, em nossas vidas, por tua misericórdia, como está lá em Lamentações
3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, destruídos. Porque a tua fidelidade, ó Deus, se renova a cada manhã. Que consolo, ó Deus, é para nós saber que ao acordarmos, os nossos pecados estão zerados diante de Ti. Louvado seja o Senhor por Tua palavra, Amém. por Teu perdão, por Tua compaixão em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a não ficarmos isolados por muito tempo, a não estarmos em lugares errados, com más companhias, que o Senhor nos faça ter discernimento nas nossas amizades, nos ajude, ó Deus, a não crermos na palavra da serpente, em tudo aquilo que nós ouvimos e vemos, nos ajude, ó Deus, a confiar em Ti, em todo momento, e saber que aquilo que o Senhor diz e é a palavra final. E o que o Senhor diz é verdade, é bom, é puro e agradável às nossas almas se nós lhe obedecermos. Que o Senhor nos ajude a guardarmos os nossos olhos, a eliminar, ó Deus, de nossos pensamentos aquilo que nos leva a pecar. Que o Senhor nos ajude a não sermos como Adão, que pecou de propósito ou voluntariamente, mas nos ajude, ó Deus, antes de pecar, pensar 2 vezes e retornar, ó Deus, e regredir, se afastar do pecado e não de Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, a se desviar do mal e não de Tua presença. Que o Senhor nos ajude a não fazermos como Adão e Eva, que cobriram seus pecados, a sua nudez. Mas que nós possamos também reconhecer a nossa culpa, se quebrantados por nossos erros, confessar a Ti os nossos pecados. Nos ajuda, Deus. Que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor nos deixe mais sensíveis ao mal, à Tua presença. E nos ajuda, Pai, por Tua graça, a nos dar, Senhor, poder para vencermos o mal. E essa, Senhor, é a oração que nós fazemos. Que o Senhor também possa nos dar consolo, graça e esperança, para nós nos lembrarmos que nós temos um Deus que é bom, um Deus que se ira sim contra o pecado, mas um Deus que é misericordioso e que perdoa todo aquele que sinceramente se aproxima de Ti, por meio da fé em Jesus. E essa, Senhor, é a oração que nós fazemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.